Gente, bem-vindas a uma palestra aqui do stand da Purifarma. Me chamo Leandro Medeiros, sou farmacêutico e eu vou falar sobre esse tema aqui relacionado a produtos naturais baseados em evidências científicas, no desenvolvimento de fórmulas à comunicação com prescritores. O que eu preparei aqui basicamente foi algumas reflexões a respeito do assunto, entendendo que produtos naturais são de extrema importância para a farmácia de manipulação. Então, esse foi o recorte. Vou falar um pouquinho sobre isso. E vou falar um pouquinho também sobre inovação. Inovação no sentido do que se entende por inovação tecnológica, alinhado ao complexo industrial da saúde. E aí eu queria trazer aqui para vocês algumas coisas que fazem parte da minha experiência como farmacêutico. Eu venho de um tempo de quase 10 anos de farmácia de manipulação, mas hoje eu atuo na universidade, eu tenho uma formação voltada para a clínica, só que eu passei muito tempo da minha vida fazendo essa interface entre o desenvolvimento de fórmulas e a comunicação com profissionais de saúde. E é em cima disso que eu queria trazer para vocês um pouco dessa vivência, um pouco dessa experiência. Quem aqui atua em farmácias de manipulação? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Ok, o estande pessoal da Purifarma, é isso? Beleza. Tem outros profissionais aqui, fora isso? Fora farmacêuticos aqui? Empresário? Tá bom. Você é dono de farmácia? Ainda não. Então, tá bom, muito bem. Então tá no lugar certo. Então é o seguinte, eu tenho um mestrado em inovação terapêutica. Eu acho que é por conta disso que eu estou trazendo um pouco dessas reflexões sobre o que é inovação de fato. E nesse sentido, eu queria começar falando que nós temos basicamente dois tipos de inovação, né? Temos aquela inovação que é mais incremental, introdução de qualquer tipo de melhoria em produto, processo, organização da produção dentro da empresa sem alteração na sua estrutura industrial, né, na sua cadeia produtiva. E aquela que é radical, ela tem a ideia de introduzir um novo produto, um novo processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Então, aqui são melhorias, aqui são coisas de fato novas, tá? Essas seriam as diferenças principais entre esses dois tipos de inovação. E, claro, quando a gente fala de inovação no sentido mais ampliado, quanto aos tipos de inovação, então podemos ter inovação de produto, inovação de processo, inovação de modelo de negócio, organizacional, de marketing e também inovação social. São esses os 6 pilares do que nós entendemos por inovação. Uma das coisas que compõe uma característica importante do setor magistral é o fato de termos fornecedores de matéria-prima estando atentos às tendências mundiais e trazendo as matérias-primas para cá no sentido de inovação de produto, né? Acho que essa é uma coisa que fica muito clara quando você vem para uma feira como essa, quando você visita os estandes. Então sempre há uma preocupação e um foco no sentido de você trazer novos produtos ou melhorias significativas de produtos já existentes. Quando a gente fala de melhoria de produto ou novos produtos, eu estou me referindo a essas duas formas de inovação aqui, né? Então, melhoria de produto seria inovação incremental, se for inovação radical, é um novo produto que não havia antes, né? Além de outras formas de possibilidades de inovar. Analisando com mais atenção o que seria o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de novas formas, novos produtos, a gente deve seguir esse fluxograma. Então, a gente parte da identificação de uma necessidade terapêutica, normalmente, né? Faz uma pesquisa bibliográfica e científica, seleciona-se os insumos a partir dessa pesquisa, avalia-se a qualidade desses insumos, faz-se uma avaliação comercial para entender se é viável ou não aquela tecnologia chegar ao mercado, e além dos demais pontos, estado de estabilidade, desenvolvimento de fórmula, produção piloto, controle de qualidade, validação, documentos e registros, plano de marketing baseado em evidências e o início da oferta da fórmula, né? Fazendo uma avaliação de impacto a partir do diálogo com prescritores e a avaliação das vendas. E aí se refaz o ciclo. Então, nada muito diferente do que seria o ciclo da avaliação, planejamento, execução, reavaliação, né? O ciclo da gestão, como a gente bem conhece. Então, aplicado à farmácia de manipulação, realmente não é algo diferente.
E uma das coisas que são importantes saber aqui, que é importante saber, é que muitas vezes a seleção de insumos é uma etapa crítica do processo, porque às vezes o insumo que você precisa, ele não está disponível no mercado brasileiro. E às vezes já está disponível no mercado brasileiro. Às vezes é um produto que já está disponível, mas você não sabe que aquele produto ele pode ser aplicado para uma outra condição de saúde, uma outra necessidade terapêutica, no fim das contas, né? O ponto é o que, quando nós falamos sobre produtos naturais, a gente se refere, talvez, a um dos carros-chefes da farmácia de manipulação hoje. Eu venho de uma época em que a gente, bom, para quem tem um pouco mais de tempo aí, um pouco mais de 15 anos de formado, sabe do que eu estou falando. A farmácia de manipulação, ela tinha um posicionamento muito forte no sentido de competir com a indústria farmacêutica, de brigar por preço. Antigamente era isso. Antigamente você brigava pelo Captopril, você fazia... tentava colocar no mercado produtos mais acessíveis, custo acessíveis para a população, mas disputando ali espaço com os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Em 2007 a coisa mudou. Em 2007, com o surgimento de uma resolução que definiu a prescrição por nutricionistas de fitoterápicos, já faziam prescrição de suplementos, mas em 2007 especificamente para fitoterápicos, começou-se a haver uma comunicação mais direta entre farmácias de manipulação e aqueles profissionais não médicos que não eram antes prescritores, e aí passaram a ser. Quem é que lembra dessa história? Levanta a mão. Você lembra dessa história? Pois é. Então, com o surgimento de uma série de aspectos importantes, principalmente começando com a nutrição, mas que não parou por aqui, pelo que vocês podem observar, hoje são 10 profissões que têm a possibilidade de prescrever produtos naturais, porque os seus conselhos de classe regulamentaram dessa forma. Vejam, até o fonoaudiólogo. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês, porque aqui vai ser um tempo destinado para insights, né? Então, já que fizeram um print aqui da tela, depois vocês vão ver aqui direitinho cada resolução dessa, que dá as possibilidades de atuação desses profissionais se relacionando com farmácias de manipulação. Porque o que eu disse foi que... Vou voltar, tá? Que produtos naturais são um importante nicho para o setor de farmácia de manipulação é porque é mais fácil para a farmácia de manipulação inovar no sentido de trazer produtos que são classificados como produtos naturais, portanto, inovação em produto, portanto, podendo ser, inclusive, inovação do tipo incremental ou inovação radical. Então, resumindo, a possibilidade dos fornecedores trazerem matérias-primas mais rapidamente para o mercado, com essas características aqui, e pelo fato de nós termos hoje uma série de profissões que são hoje prescritores de produtos naturais, então isso faz com que essa afirmação aqui seja verdadeira. E de lá para cá muita coisa mudou. A gente não briga mais por genérico, por similar, a gente não quando fala em inovação em produto, a gente não fica ali pensando apenas em competição por preço, basicamente. Então, hoje, o posicionamento da farmácia é esse, porque mudou o perfil do prescritor, do principal prescritor da farmácia hoje. E uma parte dos médicos, inclusive, começam a fazer uma nova forma de medicina, que vocês podem chamar de várias formas diferentes, começando com a ortomolecular, lá nos anos 90, passando pela medicina da longevidade saudável, terminando com a medicina integrativa, talvez, e quem sabe daqui a algum tempo vem uma outra nomenclatura, medicina fisiológica, enfim. Mas que basicamente basicamente conversa, deixa eu ver um pouco mais para cá, conversa com um tipo de fazer medicina diferente do que é ensinado nas faculdades. Existe o termo medicina integrativa, existem livros publicados sobre isso. Existem livros publicados da Faculdade de Medicina da USP, que é uma abordagem importante. Não vou entrar em detalhes aqui sobre algumas polêmicas que existem a respeito desse fazer médico diferente, né, do que seria o convencional. Mas vejam, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece as chamadas medicinas tradicionais, complementares e integrativas.
E o termo integrativo, basicamente, ele olha para o indivíduo de uma forma um pouco mais ampliada. E nisso, ele observa que não cabe apenas tratar a pessoa do ponto de vista farmacológico com produtos convencionais. E se for a preferência do paciente tratar-se com produtos naturais, talvez isso deva ser levado em consideração primeiro. Veja, a preferência é um aspecto que é útil na tomada de decisão do profissional de saúde. Se ele decide tratar um problema de saúde com o produto natural, você que está cuidando da saúde daquele paciente, você precisa pensar sobre isso e tentar extrair os melhores tratamentos possíveis a partir desse paradigma dos produtos naturais. Por quê? Se o paciente ele tem essa preferência, ele tende a aderir melhor quando você seleciona. Se você seleciona um produto que não compõe esse rol de produtos naturais, mas continua sendo a preferência dele, ele pode não aderir, ele pode ter uma coisa que nós chamamos de efeito nocebo. Eu falo isso a partir de uma experiência clínica também, porque eu disse para vocês que eu venho de uma escola de farmácia de manipulação, 15 anos praticamente, um pouco menos do que isso, mas depois eu fui fazer clínica. Então hoje eu trabalho com o ambulatório de fitoterápicos da universidade, onde eu atuo. E lá a gente recebe pessoas que têm a preferência por tratar suas enfermidades, são problemas de saúde autolimitados, é o modelo do cuidado farmacêutico, só com produtos naturais. Então, quando vem desse jeito, ele tende a aderir muito mais, porque ele tem as crenças, valores, cultura, enfim, é favorável em relação àquilo. Então, por si, o efeito placebo ele é melhor. No geral, somado ao efeito intrínseco do tratamento, o efeito global tende a ser melhor. Melhor adesão, tende a ser mais seguro, se você faz uma boa seleção, e tende a ter resultados mais efetivos na prática. Tá? Então, adesão, segurança e efetividade são 3 aspectos importantes. Por razão disso, a partir do próprio reconhecimento da Organização Mundial da Saúde sobre medicinas tradicionais complementares e integrativas e o processo de descentralização da saúde, que não fica mais apenas no médico, que o médico decide se o cara vai fazer uma dieta ou não, se vai fazer uma intervenção fisioterapêutica ou não, se ele vai ser acompanhado por um farmacêutico ou não, hoje descentralizado, com esse paradigma da OMS, a gente dá espaço para que outras profissões possam decidir por esses tratamentos também. Cada um aqui vai ter uma regra diferente a respeito disso, tá certo? E é importante consultar cada regulamentação para poder entender melhor o que cada uma pode e não pode fazer. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas isso fica como um aspecto importante a posteriori. Pois bem, com base nisso, eu queria fazer dois insights aqui sobre os nutricionistas, que são, no meu entendimento, hoje quem mais prescreve esse tipo de produto. Não é o médico, não é o farmacêutico, não é o fisioterapeuta, é o nutricionista. Porque desde 2007 ele vem acumulando uma série de saberes e experiências. A própria Associação Brasileira de Nutrição, ela criou um título de especialista específico para a fitoterapia, coisa que as demais profissões não fizeram até então. Então, ela deu importância para isso, e essa importância foi tão alta que fez com que quem vivencia hoje uma prática na farmácia de manipulação sabe que fitoterápicos são majoritariamente prescritos por nutricionistas, até hoje. Pode ser que em alguma cidade a gente tenha uma realidade um pouco diferente, mas no Brasil é isso. Eu não sei se vocês conseguem ver daí com mais detalhes, eu vou dar uma ampliada. Mas a ênfase que eu quero fazer aqui sobre os nutricionistas é que a coisa é tão séria com eles que eles se juntaram com a gente do Conselho Federal de Farmácia. Eu componho o grupo de trabalho em suplementos alimentares do Conselho Federal de Farmácia. E numa discussão, que há uma articulação política e existem pessoas amigas lá, a gente decidiu fazer um guia de prescrição pelos nutricionistas e dispensação por farmacêuticos, para poder responder a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que o nutricionista pode e não pode prescrever? Então, é uma parêntese que eu quero fazer na apresentação para pedir para que vocês baixem esse documento que está disponível no site do Conselho Federal de Nutricionistas, mas é uma publicação nossa também. Eu sou autor desse documento, o coautor, né, basicamente. E aqui há um detalhamento sobre o que pode e o que não pode ser prescrito. Vejam que quando você analisa os produtos industrializados, são suplementos, podem ser produtos apícolas, podem ser medicamentos isentos de prescrição, coisas que eles podem prescrever. Mas vejam que a farmácia de manipulação pode fazer qualquer um desses produtos que eles estão habilitados a fazer. Então, a importância,
A RDC 67 ela é generosa nesse sentido e as lógicas de fluxos de matéria-prima no Brasil permitem que a farmácia passe a fazer qualquer um desses tipos de produtos, tá certo? Bom, dito isso, quero fazer um parênteses também ainda sobre o documento que eu considero importante, é que ao longo do tempo o Conselho Federal de Nutricionistas entendeu que deveria expandir e expandiu. Então, coisas do tipo Valeriana officinalis, que é uma planta que é usada para estados de ansiedade leve e moderada, insônia também, hoje ela é entendida como uma planta, espécie, enfim, seus fitoterápicos, passíveis de prescrição por nutricionistas. Antigamente a gente achava que equinácea não podia ser prescrito, mas hoje o Conselho, no novo entendimento, colocou que sim. Aqui a gente tem plantas que são exclusivamente sob prescrição médica nesse caso. O Conselho Federal reconhece que são apenas essas 5. E essas aqui que aparecem em listas, mas que a posteriori a Anvisa coloca como sendo isentas de prescrição, seja pela lista de medicamentos isentos de prescrição, seja pela presença de monografia no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Então, a valeriana antes, ela estava somente aqui, mas quando foi em 2022, ela passou a ser uma planta passível de venda sem prescrição médica, sem tarja. Isso fez com que os nutricionistas passassem a prescrever. Então, estão percebendo que a coisa está expandindo? Essa é a mensagem, tá? E outra, produtos que são tarjados, atenção a isso, viu? Produtos que são tarjados como industrializados, como é o caso do Tribulus terrestris, com apresentação Androsten, Petazites híbridos, que tem uma apresentação do laboratório herbário específica, chamada Petazin. Pérsia gratíssima e Glicinimax, que é uma combinação de abacate e soja utilizada para osteoartrose. E Bacopa Monieri, também. Todos esses aqui têm versões industrializadas, tarjados. O CFM entende que essas plantas podem ser prescritas por profissionais nutricionistas se elas forem feitas em farmácias de manipulação. Por quê? Porque o entendimento essas não estão presentes em uma lista da Anvisa dizendo que elas são de prescrição médica. Porque é uma intenção do laboratório em fazer o seu registro dessa maneira, tarjado. Basta não atender ao que dispõe a resolução para MIP. Percebem? Então a coisa se expande nesse sentido. Eu sugiro, portanto, se vocês atuam nas farmácias, dá uma olhada com atenção nesse documento, porque ele vai nortear o farmacêutico a dispensar o produto adequadamente para o nutricionista com esse entendimento, com esse olhar novo sobre produtos naturais, tá? Pois bem, então esse aqui é um ponto que eu considero importante. A farmácia de manipulação, resumindo a história, é um estabelecimento fundamental na oferta de produtos naturais de qualidade para a população. Tá? Bem, vamos agora falar um pouco sobre oportunidades de inovação. Dá para falar sobre mais coisas aí. Inovar na farmácia de manipulação em vários aspectos, mas aqui eu estou focando em duas coisas específicas. Estou focando em produtos e em serviços. Quando a gente fala em inovação em produto, a gente pode pensar em novas aplicações clínicas para insumos que já são consagrados. Eu vou falar sobre isso para vocês com mais ênfase agora, tá? Daqui a pouquinho. Você pode pensar em incorporação tecnológica para insumos já consagrados. Então, aquele insumo que está ali, mas ele tem ali uma nova tecnologia, sei lá, agora é complexado com fosfolipídios. E isso melhora a sua biodisponibilidade. É sobre isso. Mas é aquela mesma planta que é usada há bastante tempo. Se isso tiver alguma vantagem, é inovação. Pode ser que ele seja melhor absorvido, pode ser que tenha menos efeitos colaterais, uma nova via de administração, por exemplo. Pode inovar em relação a novos insumos farmacêuticos ativos vegetais, nesse caso, vegetais, novas formas farmacêuticas, melhorias sensoriais de fórmulas e até mesmo realização de ensaios de controle de qualidade avançados para comprovar que o seu produto é bom, para comprovar que o seu produto ele tem realmente aquilo que eles têm. Às vezes você vai dialogar com um profissional prescritor, apresentando o laudo de análise do produto acabado. Faz uma série de testes e confirma que o processo ele é confiável. Inovação em serviços, isso obviamente para além da RDC 67, do que já é exigido de forma basal. E quanto à inovação em serviços, pode ser realização de eventos educacionais, prestação de consultoria farmacêutica a profissionais de saúde. Eu posso dizer para vocês que eu passei
uma parte do tempo da minha vida como farmacêutico magistral trabalhando com isso aqui. Isso cria um vínculo com o prescritor, isso cria um vínculo de confiança que não se desfaz mais nunca, se você consegue fazer um bom trabalho como esse aqui. Então, por exemplo, discutindo um caso clínico de um paciente que apresenta tais necessidades de saúde, e aí vocês juntos estabelecem as metas terapêuticas, as estratégias e faz seu acompanhamento também, com reuniões clínicas periódicas. Eu fazia muito isso em Recife, fazia visitas, eu tinha agenda de participar de reunião clínica, de uma clínica de nutricionistas, por exemplo, a cada mês ou a cada 2 meses, para debater casos clínicos mais complexos, mais específicos e que, para elas, os nutricionistas daquele momento, fazia todo sentido. Agora, a farmácia de manipulação também pode inovar inserindo serviços clínicos farmacêuticos, da mesma maneira, seguindo o que está previsto na resolução 585 e 586, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou dar uma ênfase sobre isso aqui. Novas aplicações clínicas para insumos que já são consagrados. Obviamente, eu estou trazendo aqui insumos que são do portfólio da Purifarma, que são palestras promovidas pela Purifarma. Então, eu quero que vocês preparem os telefones, porque é hora de fazer alguns prints, tá? Vamos lá. Que croxativos é interessante para depressão, todo mundo já sabe, eu acho. Que sim. Principal indicação, porque os estudos mais antigos, os estudos mais robustos que foram realizados, historicamente, são para depressão. Qual o insight? Ele tem uma eficácia comparável com antidepressivos comuns, especialmente sertralina, imipramina, fluoxetina e estalopram, tá? E isso é documentado, não é por estudo de baixa qualidade. Eu estou trazendo aqui para vocês estudos de alta qualidade. São estudos que aglutinam ensaios clínicos randomizados de boa qualidade em uma revisão sistemática com meta-análise também de boa qualidade, tá? Portanto, o nível de evidência dessas alegações aqui são elevados. Você também tem evidência de que juntar o croxativos com antidepressivos, você potencializa o efeito. Para aquele paciente que tem uma terapia refratária ou é uma terapia que não está sendo tão efetiva, ele gera uma resposta ao tratamento, que seria reduzir os sintomas em pelo menos 50%, mas não chega à remissão. A remissão seria a cessação dos sintomas, a resolução do problema. Isso pode ser alcançado quando você combina o antidepressivo com o croxativos. E um insight interessante é porque eles não fazem uma interação potencialmente perigosa, porque é perigoso você juntar 2 fármacos antidepressivos, principalmente para a síndrome serotoninérgica, é o problema principal. E como ele atua por outros mecanismos de ação que não são aumentar a atividade da serotonina, aumentar BDNF, reduzir a inflamação cerebral, isso é feito de maneira segura. E tem uma tolerabilidade melhor que antidepressivos. Bom, eu disse para vocês que isso aqui já é sabido. Isso aqui já é conhecido. Talvez o que não está tão divulgado no mercado, talvez o que não esteja tão transparente, disponível, enfim, são para essas 2 indicações aqui. Alzheimer. Aqui são casos prováveis, não são diagnósticos de Alzheimer, mas são aqueles pacientes que já apresentam sintomas e sinais de Alzheimer. Então, portanto, formas leves, né? Formas pré-Alzheimer ou formas leves. E aí, quando comparado com o placebo, foi observado a melhora da capacidade cognitiva e a progressão da doença. Não é que travou o progresso do Alzheimer, porque não tem isso não, tá? Ele avança. Mas pode haver um retardo, ou seja, uma demora nessa progressão, o que leva a maior qualidade de vida do paciente. E sem diferença significativa na perda da cognição, quando comparado com o fármaco padrão ouro, a donepezila. É um fármaco que tem uma indicação clara para uma situação como essa. Ela é útil para retardar a progressão da doença, mas aí na comparação entre os 2 grupos foi melhor. Portanto, aquele paciente que tem a preferência por produtos naturais ou que tem uma restrição de uso desse fármaco, porque, sei lá, é caro, porque não está disponível, porque, enfim, não tem a receita do controlado mais, porque o médico foi embora, sei lá. Então, croxativos é uma opção nesse sentido, tá? E na neuropatia periférica induzida por quimioterapia, seja na forma leve ou na forma severa, 15 miligramas 2 vezes por dia, mas atenção aqui, de crocina isolada, não do nitrato, que é crocina isolada mesmo, tá?
Eu li com mais detalhes esse trabalho e, de fato, eles conseguiram fazer uma adaptação da dose. Sem efeitos colaterais significativos, eles observaram melhora progressiva nas pontuações de dor, quando comparado com o placebo, com 5 semanas de tratamento. Mas é um tratamento que deve persistir por um tempo, né? Berberina. A gente sabe que é um produto natural muito utilizado para tratar diabetes, tratar dislipidemias. Eu vou apresentar aqui os dados para vocês. Mas olha que interessante. Podem fazer uma fórmula com 5 mg por grama em gel de berberina, aplicando 4 vezes por dia por 5 dias. Isso aqui demonstrou ser eficaz, reduzindo a dor em 26% e a redução do tamanho da úlcera em 30% quando comparado com o placebo. Essa resposta aqui ao tratamento, ela é similar aos glicocorticoides que são utilizados, como a triamcinolona, formulação hora base. Vai fazer um gel hidroalcoólico, não hidroalcoólico, claro. Não vai fazer um gel aquoso, tem que fazer uma formulação orobase para que ela fique bem aderida à mucosa oral, né? Claro. Pô, então essa aqui é uma opção para aquelas pessoas que não podem utilizar glicocorticoides por razões de segurança, principalmente, ainda que a exposição seja baixa. Diabetes está aqui, né? Essa é uma redução em duas grandes revisões sistemáticas. Isso aqui é um trabalho isolado, isso aqui é uma revisão, isso aqui é uma revisão, isso aqui é um trabalho isolado. Mas esses valores aqui, eles são semelhantes, por exemplo, à metformina. Então, já foram feitos tantos estudos que a conclusão geral é que ela responde bem como a metformina. Nesse caso aqui, você vai usar berberina, principalmente, quando o paciente não puder usar metformina por algumas razões. Por exemplo, a gente sabe que metformina é muito barato e metformina é fornecido gratuitamente também pelo Programa Farmácia Popular do Brasil. Mas quando você tem um paciente que apresenta diarreia, quando o paciente apresenta deficiência de vitamina B12, e eu vou dar os números aqui para vocês, metformina pode gerar, na forma de liberação simples, diarreia em 53% das pessoas que utilizam. Na forma de liberação estendida, 18%, mas ainda há uma prevalência alta. E no caso da deficiência de vitamina B12, 30% em torno das pessoas que tomam cronicamente, elas apresentam a deficiência. Então, se não for uma coisa que possa ser corrigida, você tem que sair da metformina, se for indicado um tratamento oral. A berberina é uma opção, então. Ela entra aí bem aplicada dessa maneira. Outras indicações que são meio que novas, digamos assim, né? H. pylori. Olha só que interessante. Quando você faz berberina na dose de 300 a 500 mg dia, mais amoxicilina de 1 grama, um inibidor de bomba de prótons de 20 mg, aí foram estudados 3, rabeprazol, meprazol, pantoprazol. Com ou sem claritromicina 500 mg, por 14 dias, 2 a 3 vezes por dia, ele foi capaz de erradicar o H. pylori e melhorar sintomas entre 70% e 91% de erradicação, quando comparável com terapias quádruplas, com bismuto, claritromicina, e apresentou melhor tolerabilidade em relação à própria terapia com bismuto. Quer dizer, ela foi colocada aí como um fator potencializador do efeito dos antibióticos. Então, numa terapia refratária para H. pylori, pode pensar em inserir a berberina para ela poder potencializar esse resultado, tá? Outro estudo aqui mostrou, desculpa, apaga isso aqui não deveria estar aqui. Vou eliminar esse slide depois, porque vocês vão receber isso aqui depois, tá, gente? Vou deixar um link para vocês aqui. Para hiperlipidemia, a gente já sabe, também é um clássico, né, que ela tem uma capacidade de resposta muito interessante na redução do LDL colesterol total. Mas eu queria dar um foco nisso aqui. Estudos mais recentes, não tão recentes assim, né? Mas esse aqui seria o mais recente, ele mostrou uma melhora nos parâmetros metabólicos com a síndrome dos ovários policísticos e aumento do número de gravidezes clínicas e nascimentos vivos comparados com a metformina. Porque a metformina é usada para ovário policístico quando ocorrer resistência insulínica. Isso melhora o perfil insulinêmico, né? Reduz a hiperinsulinemia, que acaba refletindo sobre o perfil androgênico da mulher. E aí, com isso, com uma devolução, uma restauração dos níveis hormonais, baixando essa proporção de estradiol testo, você consegue melhorar a fertilidade. Então, essa
Isso aqui é um achado muito interessante, com 500 miligramas 3 vezes por dia, por 3 meses, antes da estimulação ovariana controlada. Gela sativa, que é o Curmium, que a gente conhece também, é um produto que a gente tem aplicações diversas, mas acne, uma formulação gel aquoso, né? A 0,1% do extrato, sendo capaz de reduzir significativamente o número de comedões, pápulas, pústulas e melhora de 78% geral comparado com 3 do placebo, né? Isso de uma forma mais subjetiva, a partir da autoavaliação dos pacientes. Rinite alérgica também tem 2 estudos que mostram redução dos sintomas em medidas diferentes, mas especialmente porque tem formas diferentes de utilização. Aqui é o óleo da semente da gela sativa, né? O da semente preta. E esse aqui é um produto por via oral também, por 4 a 8 semanas. Asma é outra abordagem, com outro produto, inclusive, com 500 miligramas 2 vezes por dia, por 4 semanas, com a melhora do controle da asma diária, né, comparado com o grupo placebo. Temos doença pulmonar obstrutiva crônica. Estou percebendo que é um produto que ele se correlaciona bem com a pneumologia, com a alergologia, a imunologia, né? Então, você tem rinite alérgica, você tem asma e você tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí os mecanismos são diversos. Eu não vou nem falar em mecanismo de ação aqui, porque não dá tempo. E o samba não permite. Mas, para DPOC também, com melhora da função pulmonar. Temos, para diabetes, também podendo ser uma opção, o óleo da semente, né? 450 miligramas, 3 vezes por dia, ou 1 grama diário, que é uma dose menor, com valores que não são, tipo assim, o padrão ouro, né? Mas é aquela coisa, o paciente ele pode ter um benefício se ele, por exemplo, tem uma rinite alérgica, mas é diabética. Aí acaba tendo um benefício secundário com o uso do produto, tá? De novo, H. pylori. Juntando com o tratamento convencional, pode potencializar as taxas de erradicação aqui em torno de 88%. Infertilidade masculina também. Ainda que, nesse caso aqui, não houve a evidência de que ele foi capaz de melhorar o número de fertilizações, né? Porque uma coisa é você melhorar a qualidade do esperma, contagem de espermatozoides, etc, etc. Mas isso é benefício primário. Mas o mais importante é o secundário, que é o número de gestações. Porque é isso que a gente quer quando se fala de infertilidade masculina, tá? Então, isso não foi testado, mas foi observado inicialmente uma melhora na contagem de esperma e na morfologia espermática também, e também na motilidade espermática. E na mastalgia, que é uma indicação interessantíssima, usando de forma tópica, nesse caso, uma aplicação tópica diretamente sobre a mama, reduzindo a dor mamária em cerca de 82% comparado ao início e comparado com o placebo também. Quer dizer, 82% versus 18%. E nesse primeiro ponto aqui foi feita uma comparação com o gel de diclofenaco. Óleo de gela sativa, diclofenaco e placebo. Então respondeu tão bem quanto o diclofenaco e bem melhor do que o placebo. Então pode ser uma opção da mesma maneira, tá? Cúrcuma longa e curcumina é outra coisa também que eu queria dar uma ênfase aqui para a rinite alérgica. Curcumina 500 miligramas também, 2 vezes, diariamente, aliás, por 2 vezes, tá? Aqui nesse caso, curcumina pura mesmo, sem muita invenção, sem colocar piperina, sem qualquer tipo de intervenção tecnológica. Curcumina pura e simples, tá? Para depressão também, eu quero dar uma ênfase nessa outra situação aqui, porque isso aqui é uma publicação da Força Tarefa Canadense para transtornos mentais, especialmente ansiedade, depressão, mas que avaliou nesse trabalho a contribuição de produtos naturais. Publicação muito importante que norteia essa utilização de produtos naturais para a saúde mental. Recomendo ler na íntegra, porque tem muita coisa bacana aqui para outras situações, mas tá aí para vocês. 1 grama diariamente por 6 a 8 semanas, geralmente junto com o antidepressivo. E isso serve para potencializar o resultado do antidepressivo. Não é para fazer tratamento sozinho. Principalmente juntar com o tratamento com antidepressivo para aquelas pessoas que não estão apresentando os resultados de forma clinicamente significativa, tá? Para você chegar na remissão ou na cessação dos sintomas. Para a dispepsia, cúrcuma, aí como planta mesmo, seca, né? O rizoma seco de 250 miligramas,
ou 500 miligramas 3 vezes por dia, podendo melhorar os sintomas de forma parcial, ou melhor, de forma similar à semeticona, que é o Luftal que vocês conhecem, né, das apresentações. Aqui, viu? Aqui é outra coisa também que chama muita atenção. Hoje, a gente não fala mais de esteatose hepática, a gente fala doença hepática esteatótica metabólica. Essa é a nova nomenclatura do Brasil, vem, obviamente, de uma tradução da Associação Internacional de Hepatologia e outras associações. E o que ela consegue fazer, basicamente, é reduzir a quantidade de gordura acumulada no fígado, e isso reduz o grau de esteatose e reduz também a inflamação, porque ele é um anti-inflamatório importante. Essa é a única indicação hepática que a gente faz para cúrcuma. Porque se o paciente tem insuficiência hepática, a gente não utiliza, porque ela pode ser potencialmente hepatotóxica. Mas numa situação como essa, dá para utilizar. Especialmente junto com vitamina E, ela consegue reduzir o grau de esteatose, né, nesse caso, e reduzir o risco de agravar para uma esteatohepatite, que é uma inflamação já estabelecida, cirrose hepática e outros agravos. Tá? Mucosite oral também pode ser utilizada no tratamento junto com a radioterapia, tá? Porque a preocupação aqui da radioterapia é que ela faz a boca ficar completamente estourada em razão das lesões inflamatórias, né? Alguns quimioterápicos fazem isso também. Uma consideração importante, aqui a gente não vai combinar com quimioterápicos. Se for mucosite oral no câncer, é somente se for radioterapia. Por quê? Porque nesse caso aqui, existe a evidência de que o produto não vai interferir no tratamento radioterápico, mas no quimioterápico interage. Então a gente não utiliza, beleza? Podendo melhorar em pelo menos 50% esses parâmetros aqui de dor severa, disfagia, dermatite. Osteoartrite é o clássico, a gente já sabe, isso aqui não é novidade, né? E o prurido urêmico. Prurido urêmico é uma situação que ocorre em pessoas que têm insuficiência renal com níveis elevados de ácido úrico, com a hiperuricemia. E nesse caso aqui, ele consegue reduzir esses sintomas com 500 miligramas 3 vezes por dia por 8 meses. Qual o ponto? É que se você está na farmácia de manipulação, tem esse produto, mas não sabe como inovar, aqui é uma forma de inovar. É você trazer indicações diferentes daquilo que é mais conhecido para especialidades médicas novas, para outras categorias profissionais, por exemplo, que podem se correlacionar. Por exemplo, no caso da mucosite oral, poderia ser uma coisa a ser tratada pelo fonoaudiólogo. Quem trata mucosite pode ser várias profissões, né? Mas o fonoaudiólogo, ele pode ser responsável por tratar isso. Então, isso pode ser uma forma de você também inovar na farmácia de manipulação. E a bixaorelana, que é a bioxina, ela tem uma evidência para performance física, uma indicação nova para o urucum, né, que a gente conhece, normalmente associado com gengibre ou então com a garra do diabo e gengibre, podendo melhorar alguns parâmetros relacionados ao exercício físico. Aqui é inovação de produto mesmo, né? Porque esse produto ele não existia no mercado, então é uma novidade realmente. E aí a ideia é aumentar a potência muscular durante o exercício excêntrico, repetido, redução da dor muscular e, o que foi observado aqui nesse trabalho, redução de massa gorda das pernas em corredores recreacionais, além da melhora do desconforto do joelho crônico comparado com o placebo, tá? Bem, para finalizar, a ideia eu entendo, né, estabelecer uma agenda de inovação na empresa, gerando uma cultura de inovação. Quem trabalha no setor farmacêutico não pode tirar a inovação do seu radar, porque, de novo, são empresas de base tecnológica e, como toda ela, a inovação ela deve estar presente no planejamento estratégico das empresas. Tá? E, nesse sentido, falando em inovação por insumos, buscar sempre aqueles que tenham uma boa consistência científica, porque eu diria para vocês que, infelizmente, a gente ainda tem uma parte boa, né? Essa coisa de você ter o aumento, uma forma mais fácil de trazer produtos para o mercado brasileiro,
Mas, por outro lado, tem muito produto que não tem consistência científica, que não foi testado clinicamente, enfim. Então, é importante estar sempre atento a isso, tá? Então, sempre que você for propor um novo produto, propor uma lâmina nova, que seja para um produto que você já tem em casa, é fundamental que você esteja sempre baseado em ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas desses estudos clínicos, sempre que possível bem desenhados, obviamente, para reduzir as incertezas. Ou, no caso da fitoterapia, a demonstração do chamado uso tradicional reconhecido. Vai fazer o que isso? Vai demonstrar efetividade e segurança. Nem sempre um produto natural tem ensaio clínico randomizado. Às vezes o que ele tem é uso tradicional reconhecido. A exemplo do guaco, que é uma planta que vocês devem conhecer, usado como expectorante, broncodilatador, mas ele não tem estudos clínicos publicados até hoje, Licânia aglomerata e Alleviata, tá? Mas dentro de monografias presentes da Anvisa, você pode também trazer isso como uma ferramenta de inovação na empresa, tá? Porque a fitoterapia bebe dessa fonte aqui também. E, se necessário, contratar consultoria científica especializada, pré-contato com o fornecedor para poder ter ali um direcionamento também a respeito do que é o produto, pegar o laudo de análise, verificar se o que está no produto, em termos de especificação, é o que foi estudado efetivamente, porque isso tem que estar alinhado, para você não colocar no mercado algo que está diferente daquele estudo que foi usado para a seleção do insumo, tá certo? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês guardem os slides nos prints. Então, obrigado pela presença. A gente se vê por aí. Vocês fiquem à vontade para falar comigo também pelas redes sociais. Tá legal? Obrigado, gente.